todos, irmãos, irmãs. A gente quer agradecer a presença de todos vocês. É uma satisfação muito grande vermos muitas pessoas presentes no culto, né? A igreja com uma frequência tão boa, a gente agradece muito ao nosso Deus por essa obra na vida de vocês. Vamos, nesse momento, ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Amém? Então vamos ler, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento Teu Espírito Santo venha operar nas nossas vidas, Deus, a graça da Tua palavra, preparando, Pai, nossas mentes e nossos corações, que nós possamos neste momento estar prontos para receber a semente do Evangelho, e que o Espírito Santo venha hoje plantar a sua semente, que é a boa semente, em nossos corações. Que eles estejam preparados pelo Senhor como a boa terra, que vai receber a semente, que vai germinar e vai dar fruto. E que os frutos sejam gerados pelo Teu poder, para a Tua glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra do Senhor diz: Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, e aqueles que ouvem e guardam as coisas. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Hoje eu quero falar para vocês sobre a bem-aventurança das profecias bíblicas, ou a bem-aventurança da palavra profética. E a gente também poderia dizer a bem-aventurança da Bíblia Sagrada. Bem-aventurança para quem? Para aqueles que ouvem, aqueles que leem e guardam a palavra. Nós podemos resumir essa bem-aventurança nesse versículo em duas expressões. Primeiro, ler e guardar. Segundo, ouvir e guardar. Se você lê a palavra, para ela ser uma palavra bem-aventurada na sua vida, você tem que guardar a palavra que você lê em casa, lê na igreja, lê no trabalho, lê nos momentos da sua vida. Se você ouve a palavra, seja na igreja, seja em casa, seja pelas redes sociais, também para ela ter uma bem-aventurança na sua vida, você precisa de todas as formas guardar a palavra. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e guarda, ele, o Pai, vem e faz morada na sua vida. Isso está no Evangelho de João. Se alguém ouve e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, nesse texto de João, a primeira bem-aventurança que nós encontramos como cristãos, ao lermos, ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, é que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos morada de Deus. E, meus irmãos, somente através de ouvir, de ler e guardar a palavra de Deus, é que nós podemos nos tornar templo do Espírito Santo, que nós podemos nos tornar morada de Deus. De outra forma, sem ser por ouvir a palavra, sem ser por guardar a palavra, as coisas não acontecem na vida de alguém por nada. Deus salva pela palavra, Deus cura pela palavra, Deus liberta pela palavra, Deus transforma pela palavra.
Por isso, a palavra do Senhor, ela é importante tanto para as nossas vidas, quanto também para a vida de outras pessoas. Se nós, como igreja, queremos ser uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, da graça de Deus, nós temos que preservar nas nossas vidas os valores da palavra. E os valores da palavra são preservados a partir desses três verbos. Três verbos que mostram três ações que levam a uma bem-aventurança completa. Três verbos que, quando se referem à edificação da igreja, à edificação da vida espiritual do crente, eles precisam trabalhar juntos. Se você ouve a palavra, você tem que guardar a palavra na sua vida. Se você lê a palavra, você tem que guardar a palavra na sua vida. Mas você precisa estar praticando esses três verbos de forma contínua na sua vida. Você tem que ser aquela pessoa que vai ouvir de alguém, porque você vai ser edificado por alguém, vai guardar na sua vida. Mas você também tem que ser aquela pessoa que busca o seu próprio crescimento. Você tem que também ser aquela pessoa que vai buscar, que vai ler. A não ser que você não saiba ler, aí você vai ouvir. Ok, não tem problema. Se você não souber ler, você vai só ouvir e vai ser edificado guardando a palavra de Deus. Mas se você sabe ler a palavra, você também vai buscar para você ter também um crescimento maior e você também poder levar essa palavra a outras pessoas que também precisam ouvir, precisam ser incentivadas a ler e guardar a palavra de Deus, ouvindo, lendo e guardando, para que elas estejam preparadas para o cumprimento da palavra de Deus, que é a volta de Jesus. João diz que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e guarda, porque o tempo está próximo. Então essa é a primeira bem-aventurança que nós podemos tirar nesses três verbos da palavra bíblica para a vida da igreja, para a vida do cristão. A segunda bem-aventurança está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A segunda bem-aventurança é que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada que nos ilumina no mundo escuro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Veja o que diz. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Essa é a segunda bem-aventurança da nossa mensagem hoje, que encontramos na palavra profética. Veja que ele começa mostrando essa palavra profética para a igreja e tem ela como certa numa palavra que vem sendo lida, ouvida e guardada, porque a palavra estava sendo confirmada na vida deles, como diz a parte A do versículo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Então aqueles irmãos tinham uma palavra que estava viva na vida deles. Os apóstolos aqui, quando Pedro está falando da sua experiência, ele fala da sua experiência e da experiência dos demais cristãos, porque ele fala em nome de uma comunidade. Ele não diz eu tenho, mas ele diz temos. Ele fala de pessoas que ele conhecia, não somente ele vivia a experiência de ler, de ouvir e de guardar a palavra, mas ele conhecia uma comunidade de cristãos que fazia diferença na sua época. Uma comunidade de cristãos que era luz no mundo de trevas, porque aquelas pessoas viviam a bem-aventurança da palavra do Senhor. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la,
como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A Bíblia Sagrada, ela é uma luz que ilumina os nossos pés. Ela é uma lâmpada que clareia o nosso caminho nesse mundo de trevas. Nesse mundo só há escuridão. Esse mundo não tem luz própria, porque esse mundo é um mundo de pecado. A Bíblia diz que a luz do mundo é Jesus Cristo. E quem está nele tem essa luz em sua vida. Por isso ele diz que essa palavra é a luz que ilumina as nossas vidas neste mundo e que ela vai iluminar até que o dia clareie. Porque nós estamos em época de noite. Agora é noite. Esse período em que a igreja peregrina na terra e prega o evangelho, esse período em que o pecado tem se alastrado no mundo, é um período de trevas na vida das pessoas, é noite. A única luz que há é a luz do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que a noite caminha em altas horas e a noite está perto do seu fim e logo o dia vai clarear. E nessa expressão o apóstolo Pedro está falando da volta de Jesus. O clarear do dia é o aparecer da estrela da alva. O clarear do dia é o raiar da luz divina, é o nascimento do sol do amanhecer, o sol da manhã. Essa expressão é uma forma do apóstolo Pedro, com essas palavras, lembrar a igreja que Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos, irmãos, em altas horas da madrugada. Esse mundo vive em altas horas da noite. E se ele está em altas horas da noite, significa que ele está perto de meia-noite. Meia-noite é o final da noite. Depois de meia-noite começa 1h da manhã, já é amanhecer. E o apóstolo Pedro está dizendo que esse mundo que está em trevas, em escuridão da noite, ele está perto do seu fim. E nós estamos perto de um novo amanhecer, e esse amanhecer é para a igreja a volta do Senhor Jesus. O raiar da luz da nossa salvação. E Pedro então nos dá essa esperança, mostra para nós a bem-aventurança de vivermos nesse mundo de trevas apegados à luz da sua palavra. Pois é ela que clareia o nosso caminho até Jesus voltar. É ela que vai iluminando as nossas vidas e nós não temos luz em outro lugar. Nós também não temos luz própria, porque a nossa luz, ela vem do Senhor. Ele é o gerador dessa luz, Ele é a própria luz. E aquele que está nele, a Bíblia diz que nele nós teremos a luz. Então, mais uma vez, nós percebemos aqui a bem-aventurança da palavra bíblica para o crente. É que ela, aquele que guarda essa palavra, aquele que tem por certo a palavra de Deus como inspiração verbal plena do Espírito Santo, e não duvida da Bíblia como palavra de Deus, mas tem certeza que o que está inspirado aqui foi Deus que falou, e ele traz isso para a sua vida. Ele é bem-aventurado porque essa palavra, ela vai mantendo luz na sua vida até raiar a plena luz, quando nós entraremos na glória celestial com o Senhor Jesus Cristo. O terceiro e último ponto da nossa mensagem está no capítulo 3, versículo 2, onde a bem-aventurança aqui se apresenta como recordar o bom exemplo dos profetas, dos apóstolos e manter viva a memória da palavra em nossas vidas. Ele diz, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Meus irmãos, nesse texto, o apóstolo Pedro, ele faz menção das duas alianças. A aliança do Velho Testamento, a aliança que Deus fez com
Moisés, com Abraão, né? Que a lei de Abraão também já inclui a aliança da igreja, que é em Cristo Jesus, o seu descendente. E ele fala da aliança que foi feita com Moisés e o povo de Israel, a aliança com os profetas e a aliança com os apóstolos, que foi a aliança que foi feita em Jesus Cristo para nós, igreja. Então, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas? Ele está falando do Velho Testamento. Então, nesse texto, o apóstolo Pedro, ele atesta a veracidade da palavra. Ele atesta a autenticidade das Escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus. Palavra de Deus que é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos, e que nós não podemos esquecer delas. Para que essa luz continue brilhando todos os dias, cada dia, a gente precisa acender essa luz e aquecer essa luz, e a gente precisa recarregar as baterias do nosso espírito para dar sustentação a essa luz, e o gerador da energia que carrega a nossa bateria é o Espírito Santo agindo pela palavra. E ele faz isso como? Operando na nossa mente. Nesse texto ele vai nos incentivar a recorrermos à memória da palavra. Será que nós temos lembrado da palavra de Deus? Será que estamos alimentando todos os dias as nossas mentes, os nossos corações com a palavra? Ou nós estamos enchendo as nossas mentes com muitas outras coisas e nos tornando vazios da palavra? Lembrem-se que nós não podemos comportar dentro de nós a igreja e o mundo, a santidade e o pecado, o bem e o mal. O ser humano, ele não pode viver essa dualidade. A Bíblia diz que uma árvore boa, ela não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Ou a árvore é boa para dar fruto bom, ou a árvore é má para dar frutos maus. Então, a nossa mente, o nosso ser, nós somos aquilo de que nós nos alimentamos. Se espiritualmente nós nos alimentamos de coisas ruins, nós vamos ter uma resposta de coisa ruim. A nossa alma vai ter uma resposta de coisa ruim. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, a nossa vida. Mas se nós nos alimentamos de coisas boas, a nossa vida também vai ter uma resposta de coisas boas. Por isso, essa palavra serve como uma advertência para que nós tenhamos cuidado sobre o que estamos nos alimentando. E eu sei que vocês entendem que quando eu estou falando de alimentos, eu não estou falando do pão da sua mesa, mas eu estou falando de alimentos no sentido daquilo que são ensinamentos, né? Que são posturas éticas, que são ensinamentos para a nossa vida espiritual. A Bíblia, ela é alimento para a nossa vida. Será que nós estamos nos alimentando do que o Espírito Santo ensina na palavra, ou nós estamos nos alimentando dos alimentos que o inimigo, o diabo, lança no mundo? Na parte B do versículo, Pedro vai falar da nova aliança, vai falar do Novo Testamento, quando ele diz assim: bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Vou ler de novo para vocês pegarem a ideia completa. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos seus apóstolos. Lembrem-se das palavras dos profetas, bem como das palavras dos apóstolos. Lembrem-se das palavras dos profetas e lembrem-se também do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos seus apóstolos. A palavra de Deus, meus irmãos, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, ela é um farol do Evangelho para as nossas vidas. Ela é uma grande luz, e ela é uma luz maior ainda quando nós observamos o Velho e o Novo Testamento, né? Nós interpretamos a palavra vendo essa conexão, essa interdisciplinaridade das duas alianças,
onde Cristo aparece de forma mais figurada no Velho Testamento, mas aparece de forma real, viva no Novo Testamento. Então o apóstolo Pedro aqui, ele está mostrando essa importância. E aí nós podemos terminar a nossa mensagem hoje citando para vocês o Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, para ficar como fechamento, a conclusão da nossa mensagem hoje, onde ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra, meus irmãos, ela ilumina os nossos pés, o lugar onde nós estamos agora. Mas tem um caminho pela frente. Tem as decisões que virão. Tem o amanhã, tem uma caminhada para seguir. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é essa luz que ilumina agora, mas é a luz que vai iluminar amanhã. É a luz que vai iluminar depois. Como disse Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, até que o dia amanheça. Durante toda a sua caminhada na noite, e nesse mundo, até Jesus voltar e amanhecer o dia. Isso quer dizer que nós temos para hoje a palavra, para amanhã a palavra, para depois a palavra. Por isso a nossa memória, ela não pode esquecer que nós nos alimentamos da palavra e temos que continuar nos alimentando dela e nos firmando dela cada vez mais. Eis aqui, irmãos, as bem-aventuranças da palavra profética, das Escrituras Sagradas, da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Você tem que ler, ouvir e guardar. Depois, você tem que conduzir ela na sua vida até o dia de Jesus voltar. E você tem que manter firme a sua memória em lembrar dela todos os dias, sabendo que a palavra inspirada de Deus, seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento, ela é a lâmpada de Deus para os seus pés e a luz para iluminar o seu caminho. Nela nós encontramos Jesus, que é a luz do mundo e que é o caminho para o céu. Então que você, irmão, irmã, amigo, amiga, possa voltar-se para essa palavra. Estamos vivendo dias em que os homens deste mundo tenebroso estão desprezando a palavra de Deus. Estão fazendo brincadeira com as coisas da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que eles fazem isso para a sua própria condenação. Mas aqueles que têm fé e honram a palavra do Senhor, valorizam cada vez mais as Escrituras, porque vê nela o cumprimento daquilo que está escrito, o cumprimento das profecias. Vê nesse mundo, quando você lê a palavra, você vê através dela que esse mundo caminha cumprindo o que a palavra de Deus falou há muitos anos atrás. E tudo que está escrito vai se cumprir. Então é bem-aventurado quem ouve, quem lê, ouve e guarda a palavra. O tempo está próximo e nós devemos aguardar Jesus na esperança que a palavra nos traz. Que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.